Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente eu ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul. Gostaria de deixar um forte abraço para a minha equipe gestora, equipe de professores e aos meus alunos do nono também que estão nos acompanhando aqui pela televisão, tá bom pessoal? Então, nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar aí com o valor numérico de uma expressão irracional, que tenha números irracionais, não é isso? Então, nosso descritor que nós vamos trabalhar é esse D27.6.2, que é determinar o valor numérico de uma expressão numérica com números irracionais, fazendo uso de uma aproximação racional fornecida. Então, nós vamos trabalhar aqui com números irracionais, mas ele vai dar uma aproximação, certo, para a gente, que essa aproximação é um número racional, para a gente poder substituir e poder fazer os cálculos aí, tá bom? Então nós vamos trabalhar, pessoal, a nossa aula de hoje vai ser focada mais em exercícios, tá bom? É um conteúdo que nós vamos fazer exercícios para explicar o conteúdo em si, mas já foi visto por vocês esse conteúdo, então nós vamos fazer aqui resolução de exercício, ok? Então, vamos aqui para o nosso primeiro exercício, beleza? Então, o primeiro exercício fala assim, ó, na construção de sua nova casa, José utilizou números irracionais para expressar a altura da mesma. Então tem aí a casinha aí, e aí está dizendo aí que tem a altura da casa, né? Ó. Tem essa partezinha aqui, ó, que eu vou dar uma pintadinha de vermelho aqui para vocês verem. Essa partezinha aqui, ó, até o teto é 2 raiz de 3, e do teto até o topo da casa lá, ó, é raiz de 3, tá bom? Então, ele já nos forneceu aí praticamente a altura da casa. Então, ele fala assim, ó, sabendo que raiz de 3 é igual a 1,7, a altura da casa aproximadamente é. Então, vamos tentar ver aí quanto é que vai ser mais ou menos a altura da casa. Então, eu vou denotar aqui, pessoal. Vou até colocar aqui em cima aqui, ó. Vamos chamar a altura da casa de H, tá? Vamos denotar, na verdade, H. Então, esse H aqui vai ser a nossa altura da casa. Então, pessoal, H vai ser igual a 2 raiz de 3 mais raiz de 3. Aí, galera, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que utilizar esse raiz de 3 aí como se fosse uma variável, como se fosse um x, por exemplo. Se você tem aqui 2x mais x, vai ficar quanto? 3x, não é isso? Ó? Como subentende que tem 1 aqui, 2 mais 1, 3, não, 3x. Aqui do mesmo jeito, tá, ó. Você vai subentender que tem 1 aqui multiplicando raiz de 3, ó. Então, 2 raiz de 3 mais 1 raiz de 3, você tem aqui que H é 3 raiz de 3, beleza? Então, 2 raiz de 3 mais 1 raiz de 3, 3 raiz de 3. E aí ele fala na questão, ó, a raiz de 3 é igual a 1,7. Observe, pessoal, que o raiz de 3, ele é um número irracional, ok? E ele fala aqui que esse raiz de 3 é igual a 1,7. Esse 1,7, pessoal, vai ser o valor de uma aproximação racional para aquele número raiz de 3. Então, é uma aproximação. Não quer dizer que o raiz de 3 ele é exatamente 1,7. É uma aproximação, beleza? Então, basta a gente substituir, né, o valor 1,7 no lugar de raiz de 3. Vai ficar H igual a 3 que multiplica 1,7. Porque 3 raiz de 3 é uma coisa, 3 vezes raiz de 3. Então, 3 vezes 1,7. Então, nós vamos no cantinho aqui, tá? Vou até botar o resultado logo aqui. H vai ser igual a quanto? Então, nós vamos calcular, ó. 1,7 vezes 3. 3 vezes 7 dá 21, sobe 2.
3 vezes 1 dá 3, mais 2 dá 5. E tem uma casa decimal, o resultado também tem que ter uma casa decimal. Ou seja, a altura da casa é de 5,1 metros. E 5,1 metros está escrito ali na nossa letra C. C de casa, não é isso? Então, a altura da casa é 5,1 metros, beleza? Então, nós vamos trabalhar exercícios dessa forma aqui, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui para o exercício de número 2. Ele fala assim, ó. João tem um terreno retangular como indicado na figura. Sabendo que ele vai cercar com 2 cordas o terreno para o estacionamento, quantos metros de corda serão necessários aproximadamente? Então, pessoal, o primeiro passo que nós temos que fazer aqui é calcular o perímetro, tá? Vamos calcular o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados, é o contorno. Como aqui é um retângulo, temos aquela propriedade de retângulo, tá? Ó, esse lado tem a mesma medida que esse, ou seja, aqui vai ser 5 raiz de 2. E aqui esse lado de baixo também vai ter a mesma medida do lado de cima, no caso 9 raiz de 2. Então o perímetro vai ser 5 raiz de 2, mais 9 raiz de 2, mais 5 raiz de 2, mais 9 raiz de 2, certo? Então o teu perímetro aqui, ó, vai ser, ó, 5 raiz de 2. Pessoal, usa esse raiz de 2, você vai calcular como se fosse uma variável, como se fosse um x, ó. 5x mais 9x mais 5x mais 9x. Como você vai calcular? Então vamos lá. 5 mais 9 dá 14, não é isso? 14 mais 5 dá 19, e 19 mais 9 dá 28. Então vai ficar 28 raiz de 2. Pessoal, isso aqui é o perímetro, como se ele fosse cercar aqui com uma volta, tá? Uma volta completinha aqui com a corda. Mas ele vai realmente completar só uma volta, mas ele vai utilizar 2 cordas. Então, nós vamos calcular 2 vezes 28 raiz de 2. Por que 2 vezes, professor? Por que eu estou multiplicando por 2 aqui? Aí eu vou só denotar aqui. São 2 cordas. Então, nós vamos ter que multiplicar esse perímetro por 2, tá bom? Então, 2 vezes 28 raiz de 2. 2 vezes 28 dá 56. Então, vai ficar 56 raiz de 2. Então, esse aqui, pessoal, vai ser o valor, o comprimento de corda que ele vai ter que utilizar. Mas olha só, a questão pede para a gente considerar esse número irracional raiz de 2 1,4. Esse 1,4 ele é uma aproximação racional para esse número raiz de 2. Então, é uma aproximação racional. Então, vamos substituir no lugar do raiz de 2, vamos colocar 1,4. Então, ó, 56 raiz de 2 é a mesma coisa que 56 vezes raiz de 2, tá? Então, vai ficar 56 que multiplica 1,4. Então, vamos no cantinho. 56 vezes 1,4. 4 vezes 6 dá 24, sobe 2. 4 vezes 5 dá 20. Com mais 2 dá 22. 1 vezes 6 dá 6. 1 vezes 5 dá 5. 4, né, aqui, 10. 2 mais 6 dá 8, que eu vou somar no caso, né? 2 mais 6 dá 8. 2 mais 5 dá 7. Como eu tenho uma casa decimal aqui, no meu resultado eu também vou ter que ter essa casa decimal. Então, o meu resultado aí, pessoal, é 78,4, que está escrito ali na nossa letra C, tá bom? Letra C de casa também, aqui, a alternativa do segundo exercício. O primeiro exercício foi letra C, o segundo também
Foi letra C. Tá ok? O resultado é a letra C. Então vamos agora aqui, pessoal, para o nosso terceiro exercício. Ó. Mauro efetuou a operação indicada abaixo. 2 vezes raiz de 2 mais raiz de 3. Qual o resultado que Mauro encontrou? Pessoal, nessa questão aqui eu não coloquei propositalmente os valores aí das raízes aproximadas, né? A aproximação deles. Por quê? Porque no segundo exercício a gente já viu que raiz de 2, a aproximação dele é 1,4 e raiz de 3 é 1,7. Nós vimos isso, tá? Então nós vamos utilizar essas aproximações. Então vai ficar, ó, 2 raiz de 2 mais raiz de 3, aqui como se estivesse multiplicando, né? Vai ficar 2 vezes 1,4 mais raiz de 3, que é 1,7. Então, 1,4 vezes 2, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2. Tem uma casa decimal, vai ficar aqui, ó, 2,8 mais 1,7. Agora nós vamos ter que somar aí, ó, esses números decimais. Lembrando que tem que ficar vírgula embaixo de vírgula, tá? Cada classe aí tem que ficar embaixo da outra. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, assim sucessivamente, tá? 8 mais 7 aqui vai dar 15. Bota o 5 aqui, sobe 1, né? Ó. Tá vírgula aqui. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 1 dá 4, né? Então, o meu resultado aqui vai ser 4,5. E 4,5, pessoal, tá escrito ali na nossa alternativa B. B de bola é a alternativa correta desse nosso terceiro exercício, beleza? Vamos aqui, então, para o quarto exercício. O quarto exercício fala assim, ó, calcule o valor numérico da expressão. Aí ele dá essa expressão aí. Raiz de 10, raiz de 5 menos raiz de 2. Pessoal, na radiciação, você tem aqui, na radiciação, quando você tem aqui o mesmo índice, tá? Raiz de índice N de A, raiz de índice N de B, multiplicando dessa forma aqui, você pode botar uma raiz só do mesmo índice, tá? E colocar dentro aqui da raiz, os valores estão sendo multiplicados, no caso aqui A vezes B, certo? Então tem essa propriedade aqui. Então aqui, ó, como aqui é o mesmo índice, é índice 2 aqui, índice 2 aqui, e aqui tem uma multiplicação, eu vou colocar uma raiz quadrada só, e vou colocar aqui dentro 10 vezes 5. Aí menos raiz de 2, tá bom? Menos raiz de 2. Então, 10 vezes 5, a gente sabe que é 50, né? Vai ficar raiz quadrada de 50 menos a raiz quadrada de 2. E aí, pessoal, a gente vai pegar esse 50 aqui, como ele não tem uma raiz exata, nós vamos pegar esse 50 aqui e vamos fatorar ele, tá bom? Como é raiz quadrada, nós vamos, se tiver valores iguais, nós vamos separar ele de 2 em 2. Então, vamos entender aqui na prática, ó. Por 2, 50 dividido por 2 dá 25. Agora dá para dividir por 2? Dá não, então beleza. Por 3 também não dá, então vai ser por 5. Ó. 25 dividido por 5 dá 5. E por 5 de novo, 5 dividido por 5 dá 1. Então o 2 ele vai ficar aqui, certo? O 5, eu tenho um 2 aqui, ó, 5 vezes 5. Então eu vou pegar eles aqui e vou escrever só uma vez só. Quando eu tenho aqui dois valores iguais, no caso aqui eu tenho e botei 5 aqui, esse 5 que eu marquei aqui, que eu circulei, ele vai ficar fora da raiz, tá bom? Vai ficar fora da raiz, e o que eu não circulei, que no caso é o 2, vai ficar dentro da raiz. Então, raiz quadrada de 50 é a mesma coisa de ser 5 raiz de 2, tá bom? Menos raiz de 2. Aí eu falei para vocês, trabalha esse número irracional como se fosse uma variável, como se fosse um x. Você tem 5x menos x é 4x. Então, 5 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 é a mesma coisa que ser, no caso aí, 4
raiz de 2. E nós vimos, pessoal, que a aproximação racional para a raiz de 2 é 1,4. Então, nós vamos ter que pegar 4 vezes, no lugar do raiz de 2, colocar 1,4. Então, vamos calcular no cantinho aqui, ó, 1,4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, sobe 1. 4 vezes 1 dá 4, com mais 1, 5. Como tem uma casa decimal aqui, também vai ficar uma casa decimal aqui. Então, 4 vezes 1,4, isso aqui é igual a 5,6. Então, pessoal, o valor numérico daquela expressão ali, né, é igual a 5,6, ok? Então, tá aí o nosso quarto exercício resolvido, beleza? Vamos aqui para o quinto exercício, ó. O quinto exercício fala assim, ó, foi proposta para um aluno a seguinte expressão: raiz de 5 mais raiz de 7. Um resultado aproximado da expressão é: considere raiz de 5 igual a 2,23 e raiz de 7 igual a 2,64. Pessoal, para esse quinto exercício aqui, eu vou dar aí para vocês aí 35 segundos a 40 segundos para você resolver, e eu volto com a solução desse exercício para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá para a solução desse quinto exercício, tá bom? O quinto exercício, falei para a gente calcular essa expressão aí, raiz de 5 mais raiz de 7. E ele já nos deu o valor aproximado aí desse raiz de 5 e desse raiz de 7, tá bom? Então, a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 7 vai ser igual. A raiz quadrada de 5, ele falou que a aproximação é 2,23. Então, vai ficar 2,23 mais... E a raiz de 7, ele falou que a aproximação aí é 2,64. Certo? Então, pessoal, você vai adicionar aí dois números decimais. Então, aqui vai ficar raiz de 5 mais raiz de 7 igual a quanto? Então, a gente vem no cantinho aqui e calcula 2,23 mais, aí bota vírgula embaixo de vírgula, 64. 3 mais 4 dá 7. 2 mais 6 dá 8. Aí bota vírgula embaixo de vírgula, né? 2 mais 2 dá 4, ou seja, 4,87. Aí, pessoal, o mais próximo aqui está escrito na letra D, que é 4,8, beleza? Então, tá aí o quinto exercício também resolvido, beleza? Vamos aqui para o sexto. O sexto exercício fala assim, ó, para ir do ponto A ao ponto B, tomar um lanche, Carlos calculou que deverá andar 1.800, raiz quadrada de 1.800 metros. Isso quer dizer que ele deverá caminhar mais de... Então, vamos lá, pessoal, calcular essa expressão aí, tá? Então, raiz quadrada de 1.800. Nós vamos ter que calcular esse valor aí. Então, nós vamos pegar o 1.800, tá? E vamos fatorar esse número. Se dá para dividir por 2? Dá, porque termina em 0. Então, por 2. 1.800 dividido por 2 dá 900. Dá para dividir por 2 novamente? Dá, porque termina em 0. Dividido por 2, 450. Dá para dividir por 2 novamente? Dá, termina em 0.
Então vai ficar 450 dividido por 2, 225. Dá para dividir por 2? Não dá. Porque para ser divisível por 2, tem que terminar aí um número par, né? E 5 não é um número par, é um número ímpar, então não dá para dividir por 2. E por 3, dá para dividir por 3? Por 3 dá, pessoal. Então aqui vai ser dividido por 3. Aí quanto é que é 225 dividido por 3? Ó, dá 7. 7 vezes 3 dá 21, sobra 1, baixo 5, vai ficar 5, né? Então dá 75. Dá para dividir por 3 novamente? Dá. Se eu dividir por 3 novamente, vai dar 75 dividido por 3, dá 25. Dá para dividir por 3 de novo? Não dá mais para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. Ó. 25 dividido por 5 dá 5, e por 5 novamente, 5 dividido por 5 dá 1. Então, pessoal, eu vou ficar agrupando de 2 em 2, tá? Os valores iguais. Então, ó, esse 2 com esse 2 aqui eu agrupei. Aí aqui eu vou botar um 2 para fora. Aí sobrou esse 2 aqui, deixa ele quietinho aí. Esse 3 com esse 3 aqui eu agrupei. Então eu vou ficar esse 3 para fora. E esse 5 com esse 5 aqui eu agrupei. Então vai ficar aqui esse 5 para fora. Então a raiz quadrada de 1800, ó, o que eu botei para fora vai ficar fora da raiz, ó. Vai ficar 2 vezes 3 vezes 5. E o que eu não consegui agrupar ficou aqui, só esse 2 aqui, ó. Ele vai continuar dentro da raiz. Raiz de 2. Então aqui vai ficar 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Então 30 raiz de 2. Aí, pessoal, o raiz de 2 é um número irracional, onde a aproximação racional dele é 1,4. Então, nós vamos ter que calcular simplesmente 30 vezes 1,4, beleza? Então, nós vamos calcular aqui no cantinho, ó. 30, que multiplica 1,4. 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 3 dá 12. 1 vezes 0 dá 0 e 1 vezes 3 dá 3. Soma. Somando, eu vou botar o resultado aqui, tá? Ó. 0 cai, 2 mais 0 dá 2 e 1 mais 3 dá 4. Como eu tenho uma casa decimal aqui, no resultado também vou ter que ter uma casa decimal. Então 42,0, que é a mesma coisa de 42, tá bom? Então, temos aí o valor que ele vai ter aqui do ponto A até o ponto B são 42 metros, que está escrito aí na nossa letra A, beleza? Na letra A é igual a 42 metros. E a sétima questão diz assim, ó, efetuando as operações, raiz de 5 mais raiz de 10, obtemos o valor aproximadamente de... Pessoal, para esse exercício aqui eu vou deixar para vocês aí 45 segundos para você resolver e eu volto com a solução dele para vocês, tá bom? Pois vamos lá, pessoal, para a solução desse sétimo exercício aí, beleza? O sétimo exercício, ele pede para a gente efetuar essa conta aí, ó. Raiz de 5 mais raiz de 10. A gente vai trabalhar com essa propriedadezinha aqui que eu expliquei para vocês aqui, tá? Ó. Se você tem aqui raiz de A vezes raiz de B, é going to ser raiz de A vezes B.
Mas o contrário também é válido, tá? Você tem raiz de A vezes B, você pode dividir em duas raízes sendo multiplicadas, tá? Então, observa aqui, ó. Raiz de 5 mais o raiz de 10, como 10 é 5 vezes 2, eu posso aqui também separar numa raiz de 5 vezes uma raiz de 2. Em questões anteriores, a gente viu que a raiz de 5 é aproximadamente 2,23 e raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então vai ficar assim, ó, 2,23 mais 2,23 vezes 1,4. Aí vamos fazer a primeira multiplicação, ó, 2,23 com 1,4. 4 vezes 3 dá 12, sobe 1. 4 vezes 2 dá 8, com mais 1 dá 9. 4 vezes 2 dá 8. E 1 vezes 3 dá 3, vezes 2 dá 2, vezes 2 dá 2. Soma tudo aqui, né? Ó. Dá 2, 12, sobe 1. 10 com mais 1 dá 11. E aqui vai ficar 3. Como eu tenho duas casas decimais aqui e uma aqui, tem 3 casas decimais. Então, o resultado vai dar 3, 2,23, né? Mais 3,122. Então, nós vamos somar agora 3,122 mais 2,23. Acrescenta um zero, né? 2, 5, 3, 5. Então, 5,35. Então, a aproximação aí, o resultado dá 5,352, né? Que a aproximação aí é 5,3. A letra C, C de casa. Ok, pessoal? Então, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês na nossa aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.